Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação. O assunto da aula de hoje são medidas de tempo. Tempo é uma grandeza física usada para medir duração de eventos. Tudo que realizamos ao longo do nosso dia, nós podemos mensurar através dessas medidas. Podemos medir o tempo em dia, hora, minuto, segundo, semana, mês e ano. E todas essas unidades de tempo estão relacionadas entre si. Vamos identificar suas relações? Então, vamos lá. A hora, ela é formada por minutos e segundos. Vamos ver a relação entre hora, minuto e segundo aqui. Uma hora é igual a 60 minutos, que também é igual a 3.600 segundos. Já um minuto é igual a 60 segundos. E o dia, ele é formado por um conjunto de horas. Observe que um dia é igual a 24 horas, então ele é um somatório de horas que forma um dia. A partir disso aí, a gente consegue também formar um conjunto de dias, que damos o nome de semana, que é igual a 7 dias, uma quinzena, que é igual a 15 dias, a 30 dias, surgindo assim o mês, que é formado por um conjunto de dias. Observe a relação entre essas unidades de tempo. Então, um mês é igual a 30 dias. Dessa forma, a gente consegue montar um conjunto de meses, que alguns desses conjuntos nós conseguimos identificar já por palavras conhecidas, que um bimestre é igual a 2 meses, porque nós começamos aqui com o sufixo bi. Um trimestre é igual a 3 meses, analisando aqui o sufixo tri. Um semestre é igual a 6 meses, analisando aqui o início da palavra si. E assim, com esse conjunto de meses, nós podemos formar ano. O ano é formado por um conjunto de meses. Então, um ano tem 12 meses. Observe que é um somatório de meses. E assim a gente consegue montar os conjuntos dos anos. Então, um quinquênio é igual a 5 anos, uma década é igual a 10 anos, um século é igual a 100 anos e um milênio é igual a 1000 anos. Bom, então a gente consegue, conhecendo todas essas relações aqui, nós conseguimos fazer transformações e é isso que nós vamos aprender hoje. Vamos lá. Para fazermos a transformação de medidas de tempo, nós vamos utilizar uma regrinha, que é a regra de 3, certo? E aí você vai conseguir realizar todas as transformações em qualquer unidade de tempo. Vamos lá. Para fazer a regra de 3, nós vamos seguir algumas diretrizes. E eu trouxe aqui. Primeiro, nós vamos identificar as medidas que estão dentro do problema que estava pedindo. Depois, realizar a multiplicação em cruz, que nós vamos aprender. Pode ficar tranquilo. E depois vamos fazer as operações inversas necessárias. Lembra que nós estudamos operações inversas? Nós estudamos que a operação inversa da divisão é a multiplicação, da multiplicação a divisão, da adição a subtração e da subtração a adição. Então, vamos lá, certo? Vamos transformar? Vamos observar o primeiro exemplo. Quantas horas tem 3 dias? A primeira coisa é identificar as medidas que estão relacionadas. E nós temos aqui hora e dia. Vamos escrever essas medidas aqui, certo? Hora e dia. E vamos lembrar as relações dadas anteriormente. Então, um dia é igual a 24 horas, certo? Vamos montar nossa regrinha de 3. Então, vamos lá. Então, significa aqui que 24 horas é igual a um dia. E o que é que o problema pede? Ele pede quantas horas tem 3 dias. Então,
nós queremos transformar, nós queremos saber quantas horas. Vamos chamar o que nós queremos achar de T, pode ser qualquer letra, eu estou chamando de T de tempo, mas você pode chamar de C, de D, de F, a letra que você preferir. A quantidade de horas que tem em 3 dias, que é o que o problema pede. Então, quantas horas tem 3 dias? Montamos a nossa regrinha de 3. Observe que eu peguei, identifiquei as medidas, que é o primeiro passo. Então, 24 horas é igual a 1 dia. E nós queremos saber quantas horas, que eu chamei de T, uma letra qualquer, tem em 3 dias. Então, vamos realizar agora, fizemos aqui o primeiro passo, que é a identificação das medidas. Vamos fazer agora o segundo passo, que é realizar a multiplicação em cruz. É bem simples. Vamos lá, multiplicação em cruz significa o seguinte, nós vamos multiplicar em cruz, então, 24 vezes 3, e T vezes 1. T, professora, vezes 1, calma, vai dar tudo certo. Vamos realizar. Nós vamos escrever primeiro a multiplicação de T vezes 1. T, né, multiplicação em cruz, vezes 1, igual, vamos separar essas multiplicações com o sinal de igualdade, igual a 24 vezes 3. Bom, conseguimos, então, realizar a multiplicação em cruz. Vamos resolver essa multiplicação aqui agora, certo? Vamos resolver aqui. Nós não podemos multiplicar letra vezes número, então, nós vamos repetir, certo? Então, T vezes 1 é igual a 24 vezes 3, nós podemos, sim, multiplicar. Vamos fazer aqui no cantinho, 24 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Fica o 2, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, 72. Vamos colocar o resultado da nossa multiplicação. 24 vezes 3 aqui embaixo, certo? 72. Quando encontramos um único número aqui, aí sim nós vamos resolver essa igualdade aqui de letra vezes número. Bom, pense que essa letrinha aqui quer ficar isolada, somente ela desse lado da igualdade. Então, ele está expulsando aqui o número, porque aqui só é lugar de letras. Ele está expulsando o número para o outro lado da igualdade, onde tem outros números. Então, vamos fazer isso. Mas, quando nós mudamos um número de lado, nós realizamos a operação inversa, que é o nosso terceiro passo. Então, nós vamos repetir o T, que ele está do lado da igualdade dele. T é igual. Vamos repetir o 72, que ele está do lado da igualdade dele. E nós vamos passar esse número 1, essa multiplicação, para o outro lado, só que com a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, esse 1 vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 72 dividido por 1. Como assim, professora, a fração? 72 sobre 1? Sim. Lembra que eu disse que fração é uma divisão? Então, 72 sobre 1 é a mesma coisa de 72, vamos fazer aqui o cantinho, dividido por 1. Todo número, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. 72. 1 vezes 72, 72. Passa para cá subtraindo, que dá 0. Então, T é igual a 72. 72 o quê? O que é que nós estamos procurando? O tempo em hora. Então, 72 horas.
certo? Então, nós resolvemos a nossa questão dessa forma. Quantas horas tem 3 dias? 72 horas. Vamos lá, vamos para a próxima. Quantos minutos tem 1/3 da hora? Nossa, professora, complicou. Não, você vai ver que é bem simples. Vamos montar, o nosso primeiro passo é montar a nossa regrinha de 3. E para isso, nós vamos identificar as medidas relacionadas. E nós temos aqui minutos e hora. Vamos escrever aqui? Então, nós temos a relação de minutos e hora. Então, vamos lá. Qual é a relação dada aqui em relação a minuto, na aula anterior, minutos antes? Que 1 hora é igual a 60 minutos. Essa é a relação. Você sempre precisa pegar a relação já convencionada. Então, 1 hora é igual a 60 minutos. Vamos colocar aqui, certo? 1 hora é igual a 60 minutos. Na mesma linha. Percebe que está na mesma linha? E agora, nós vamos colocar a relação que está pedindo. Está pedindo aqui 1/3 da hora. O que é 1/3? Vocês viram ao longo da sua jornada acadêmica que 1/3 é o nome por extenso de uma fração. Então, 1/3 é igual a 1/3, certo? Exatamente. Isso vocês trabalharam lá no 4º ano. Então, vamos lá. Então, 1/3 da hora. Então, esse valor, essa fração vai ficar do lado da hora, logo embaixo desse 1 aqui. Então, 1/3. Nós queremos saber quantos minutos tem 1/3 da hora. Então, minutos T, que é o que nós queremos descobrir. Então, sabemos que 60 minutos é igual a 1 hora, mas nós queremos saber quantos minutos equivale a 1/3 da hora. Nossa, professora, muito complicado, fração. Calma que vai dar tudo certo. Presta bastante atenção. Se não entender, retorna o vídeo que vai dar tudo certo. Vamos lá. Identificamos as nossas medidas. Qual é o nosso próximo passo? Realizar a multiplicação em cruz. Vamos marcar aqui. Então, se é a multiplicação em cruz, eu vou multiplicar esse com esse e esse com esse. Vamos fazer logo a multiplicação entre letras e números. Bom, então, vamos marcar aqui. T, 1 vezes T, ou T vezes 1, a propriedade comutativa, lembra da multiplicação? É igual, vamos separar essas multiplicações com a igualdade, é igual a 60 vezes 1/3. Montamos assim a nossa multiplicação. Excelente. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver o que nós conseguimos resolver agora, que é a operação com números. Você não pode resolver número com letra, então, nós vamos repetir. Então, 1 vezes T é igual. Sim, professora, como é que eu resolvo aí multiplicação entre frações? Vamos lá, você vai ver como é fácil. Quando um número não apresenta nada embaixo, significa que ele tem um invisível. E na multiplicação de fração, observe como é fácil. Na multiplicação de fração, nós multiplicamos cima com de cima, o número de cima com o número de cima, e o número de baixo com o número de baixo. Então, vamos lá? Então, 60 vezes 1 é igual a 60. 1 vezes 3 é igual a 3. Dando assim uma divisão. Fração é uma divisão. Vamos resolver essa divisão aqui, mas antes vamos repetir
a nossa operação entre número e letra. Então, 1 vezes t é igual a 60 dividido por 3. Vamos fazer aqui no cantinho. 60 dividido por 3. 6 dividido por 3 pode, que dá 2. 3 vezes 2, 6. Passa para cá subtraindo, que dá 0. Baixei o 0. 0 não pode dividir por 3, coloco um 0 no quociente. Então, 60 dividido por 3 é igual a 20. Vamos colocar o resultado da nossa divisão logo aqui embaixo. 20. Agora sim. Mas aqui é somente agora nós vamos resolver o impasse, porque a letra ela é solitária. Somente desse lado de cá pode ficar a letra. Então, o número 1 ele vai ter que passar para o outro lado da igualdade. Vamos, então, atender o critério de fazer operações inversas necessárias, certo? Então, t vai ficar aqui sozinho. Vamos repetir o número 20, porque ele está do lado certo da igualdade, o lado dos números. E nós vamos passar esse 1 vezes para o outro lado, só que com a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar 20 dividido por 1. Isso mesmo, não estranhe, porque fração é uma divisão. Então, 20 dividido por 1, vou colocar aqui embaixo. 20 dividido por 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 20 dividido por 1, 20. Mas 20 o quê? O que é que nós estamos encontrando? 20 minutos. Vamos colocar aqui, não esqueçam de colocar a medida, a unidade de medida do tempo. 20 minutos. Então, quantos minutos tem 1/3 da hora? 20 minutos. Entendeu como é que a gente consegue fazer assim, fazer essa regrinha do 3, de 3? Agora, nós iremos resolver problemas envolvendo medidas de tempo. Vamos ao seguinte problema. Analise as situações abaixo e identifique quem realizou a tarefa descrita em menos tempo. Então, nós temos a primeira situação. Elisandra estudou por 130 minutos, Isabelle estudou por 2 horas e Yuri estudou por 2 inteiros e 1/4 da hora, certo? Então, vamos lá. Bom, o primeiro passo para você conseguir fazer essa comparação é igualar as medidas de tempo. O que é isso? Você transformar tudo em minutos ou tudo em horas, certo? Então, eu vou escolher transformar tudo em minutos. Então, a Alessandra aqui estudou por 130 minutos, eu vou deixar dessa forma, porque já está transformado em minutos. Eu vou transformar essas duas medidas aqui. E o que nós vamos utilizar? A nossa regrinha de 3, que serve para todas as situações. Vamos lá. Então, eu vou identificar o tempo que Isabelle estudou. Vou até colocar aqui, ó. Isabelle. Vamos montar nossa regrinha de 3. Vamos identificar as medidas. Nós temos aqui a medida em hora e queremos transformar em minutos. Não foi a unidade escolhida por mim? Então, vamos lá. Então, eu vou transformar hora em minutos. Qual a relação existente entre hora e minutos? 1 hora é igual a 60 minutos. E o que nós queremos saber? Isabelle estudou por 2 horas. Quanto vale em minutos 2 horas? 2 horas equivale a T, que é o que nós queremos saber. Vamos agora realizar a multiplicação em cruz. Ó, vou marcar aqui a minha multiplicação para realizar. Primeiro, nós vamos fazer a multiplicação entre a letra e o número. Então, T vezes 1.
Vamos separar essas multiplicações com o sinal de igualdade. E vamos colocar agora a próxima multiplicação, que é 60 vezes 2. Vamos repetir essa igualdade, porque nós não podemos calcular letra em número, então nós vamos repetir. T vezes 1 é igual a... Repetimos até encontrarmos somente um número do lado dessa igualdade. Então, o objetivo principal é você calcular todo esse restante aqui da igualdade, para depois a gente separar letras de números. Então, 60 vezes 2 é igual a 120. E agora sim, encontramos somente o número, vamos separar as letras dos números, sendo que as letras ficam desse lado da igualdade e os números ficam desse lado da igualdade. Então, vamos lá. T é igual a 120, porque eles já estão nos seus lugares. Quem não está no seu lugar é o vezes 1, que quando ele muda de lado, ele tem que utilizar a operação inversa. Então, ele está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Então, qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, T é igual a 120. Mas 120 o quê, professora? Vamos lá para a montagem da nossa regra de 3. Quem é T que a gente quer descobrir? Minutos. Então, 120 minutos. Encontramos, então, o tempo estudado por Isabelle em minutos. 2 horas é igual a 120 minutos. Vamos colocar aqui do ladinho, para a gente já fazer o nosso comparativo. Então, já temos o tempo de Alessandra em minutos, encontramos o tempo de Isabelle também em minutos. Falta encontrar o de Yuri em minutos. Vamos aqui transformar o tempo de Yuri em minutos, ok? Yuri. Nós teremos também transformar hora em minutos. Vamos colocar nossa relação aqui. E qual é a relação entre hora e minuto? Que 1 hora é igual a 60 minutos. Vamos lá. Professora, que fração é essa? Vamos entender. Quando nós temos um número aqui sozinho, significamos que já temos 2 inteiros, ou seja, nós já temos aqui 2 horas. Que 2 horas é igual a 120 minutos. Então, eu já vou colocar aqui o valor das 2 horas em minutos. O que nós precisamos saber agora é o valor de 1/4 da hora em minuto. Então, nós vamos transformar 1/4 em minuto para depois somar com essas 2 horas que nós já temos, que a gente já transformou aqui em 120 minutos. Vamos lá. Então, nós precisamos saber o valor de 1/4 da hora. Então, 1/4 da hora é igual a quantos minutos? Que nós chamaremos de T. Vamos, então, nós já identificamos as medidas, montamos a nossa regrinha de 3, vamos realizar a multiplicação em cruz. Vamos marcar aqui. Ó, esse vezes esse, e esse vezes esse. Vamos com calma. Então, vamos logo calcular a letra com o número. Então, T vezes 1, vamos colocar aqui embaixo, T vezes 1. Separamos as multiplicações com sinal de igualdade e vamos montar a nossa multiplicação, que é 60 vezes 1/4. Tudo bem até aí? Vamos lá. Qual é o objetivo? Deixamos isso aqui quietinho, então, nós repetimos, e para a gente transformar o outro lado da igualdade somente em um número, ok? Então, vamos repetir aqui a nossa igualdade, porque não podemos multiplicar letra com número, então, nós repetimos. Então, T vezes 1 é igual a
Olhe que nós já fizemos uma multiplicação de fração, mas vamos lá de novo para quem não entendeu. Quando nós temos aqui uma multiplicação e uma operação de fração, e nós não temos nenhum número embaixo, significa que nós temos um 1 aqui invisível, ele é esperto, ele fica ali invisível. E na multiplicação de fração, nós multiplicamos cima, o número de cima com o número de cima, e o número de baixo com o número de baixo. Não tem erro. Então, vamos lá. 60 vezes 1 é igual a 60. E 1 vezes 4 é igual a 4. Nós temos ainda uma divisão. Lembre-se sempre que fração é uma divisão. Então, nós vamos resolver essa divisão. A gente realiza todas as operações desse lado para a gente mexer desse lado da igualdade. Então, vamos repetir aqui. T vezes 1, porque não podemos operar letra com número. E nós vamos resolver essa divisão. Vamos fazer aqui no cantinho, 60 dividido por 4, que dá 1. 4 vezes 1, 4, passa para cá, subtraindo, 6 menos 4, 2. 2 não pode, vamos descer o próximo número, formando 20. 20 dividido por 4, 5, que passa para cá, 5 vezes 4, 20, passa para cá, subtraindo. Então, 60 dividido por 4 é igual a 15. Vamos colocar aqui. Pronto. Realizamos todas as operações desse lado da igualdade. Então, agora nós podemos separar a letra do número, porque desse lado da igualdade só pode ficar as letras e desse lado da igualdade só pode ficar os números, certo? Mas quando nós fazemos essa transição, nós trocamos a operação utilizando a operação inversa. Então, T, vamos repetir o T, que ele está do lado certo da igualdade. E vamos repetir o 15, porque ele também está do lado certo da igualdade. E vamos fazer a transição do número 1. Ele está multiplicando aqui, ele passa para cá, dividindo. Então, T é igual a 15 dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Mas 15 o quê, professora? Vamos ver no que nós estamos transformando esse T em minutos. Então, 15 minutos. Sendo assim, 1/4 da hora é igual a 15 minutos. Então, nós temos Yuri, as 2 horas dos 2 inteiros aqui, certo? 120 minutos, mais 15 minutos que encontramos. Totalizando assim, 135 minutos. Então, vamos lá. Vamos fazer o comparativo e identificar quem realizou a tarefa em menos tempo. Então, Alessandra estudou por 130 minutos. Isabelle estudou por 120 minutos. E Yuri estudou por 135 minutos. Quem realizou a tarefa em menos tempo? Isabelle. Então, vamos colocar Isabelle realizou a tarefa em menos tempo. Vamos colocar aqui 120 minutos. E é dessa forma que nós resolvemos e transformamos medidas de tempo. A regra de 3 vai te ajudar porque você não precisa pensar se você vai multiplicar ou dividir. Basta você saber a relação e usar a regrinha de letra para um lado e números para o outro, ok? Bons estudos!